Aleluia. Glória a Deus. André, ele até comentou, quinta-feira, né? Uma palavra veio ao meu coração, momentos antes de iniciar o culto, né? Tinha a intenção de falar sobre culto de cura, a intenção, o projeto, o propósito é falar sobre cura. Amém? Ou, pelo menos, uma palavra que dá a entender sobre isso. Não é que mais momentos antes, né, veio uma palavra sobre, e eu não vou deixar de seguir a inspiração. Amém? Então, mas desde quinta-feira eu fiquei pensando ainda mais sobre isso. E eu quero, se é que eu posso dizer que é uma continuidade, amém? Mas a palavra ela é sobre entrega, né? Quinta-feira eu falei sobre entrega, se entregar inteiramente, não é? Não ficar sem reservas, não ficar com um pé dentro e um pé fora, não é? Eu confio, mas ao mesmo tempo eu desconfio. Ou eu me jogo, ou eu me lanço, ou eu me entrego, não é? A palavra diz, eu poderia falar aqui muito, mas eu não vou ficar ministrar de novo sobre isso, amém? Nós precisamos verdadeiramente ser intensos e inteiros. A Bíblia fala sobre um rei chamado Amazias, que ele fez o que era reto diante do Senhor, mas ele não fez com interesse de coração, ou seja, ele não estava com o seu coração inteiro. Ele fazia algo, mas o seu coração não estava envolvido. Então, não é? A Bíblia diz que ele fez o que era reto, não com interesse. E, enfim, como ser inteiro, como se entregar, queridos. E eu quero falar um pouquinho hoje, talvez possa até ser uma continuidade, eu não sei. Se você escutou quinta-feira, aí você vai julgar se é uma continuidade ou é algo que possa acrescentar. Mas eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Aleluia. Aleluia. Queridos, os medos eles sempre vão existir, amém? Os medos eles vão bater na nossa porta. Agora cabe a mim e a você avançar com ou sem medo. Seguir sem medo ou cheio dele. Amém? Quando a Bíblia diz não temas, quando a Bíblia diz, os estudiosos eles falam, né, que existem, para cada dia no ano existe uma palavra igual ou correspondente a não temas, Deus falando conosco. Então Deus todo dia está falando não temas, não temas. Querido, obedecer essa palavra não significa necessariamente que você não vai sentir medo, ou o medo não vai bater na sua porta, mas simplesmente que você não vai ceder. Amém? Então não é que você, em alguns momentos, não possa temer, não possa a dúvida bater. A questão é que você não vai ceder, não vai recuar. Amém? Glória a Deus. Esse é importante. Aqui em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, tem a famosa passagem, né? Onde Jesus ele chega na casa de Marta e Maria, né? Amém? E eu quero hoje começar falar um pouquinho sobre isso. A partir do versículo 38, se você quiser acompanhar a leitura. Aleluia. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. Esta quedava-se aos seus pés, quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fiquei sozinha a servir?
Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta, e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Agora, marca aí. Você sabe por que você tem 10 dedos? Deus nos deu 10 dedos? Sabe? É para marcar a Bíblia, amém? Vai lá para o Salmo 27. Não desmarca aí que nós vamos voltar. Eu vou ter que fazer um... Aleluia. Salmos 27. Glória a Deus. Amém. Podemos ler? Salmo 27. 4. Só o versículo 4. Amém? Davi diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Só isso. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Ele diz: que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Mas eu quero que você perceba, ficar só com essa palavra. Davi diz: eu tenho uma coisa que eu busco, que eu peço. Jesus aqui, quando ele volta lá para Marta, lá para Lucas capítulo 10, Jesus chegou na casa, não é? E enquanto uma irmã estava quedada aos pés do Senhor, sentada aos pés, prestando atenção na palavra, ouvindo a palavra, os ensinamentos, a outra estava de um lado para outro, ocupada com muitas coisas. Amém? Aí eu quero abrir um parêntese aqui. Isso não quer dizer, querido, que você não deva se ocupar e fazer muitas coisas, porque tem coisas que são necessárias. Então isso não quer dizer que, então, tá vendo? Então eu vou ficar aqui aos pés, eu vou ficar aqui só orando. Não, tem as coisas que precisam ser feitas. Quem trabalha tem que trabalhar, tem as coisas... Então, amém? É um equilíbrio. O que eu quero chamar a atenção aqui é que uma estava quieta aos pés do Senhor e a outra estava agitada, para um lado e para o outro. A que estava agitada chega para Jesus e diz: Senhor, tu não te importa que minha irmã fique aí e eu fique sozinha te servindo? Ordena ela que ela venha me servir. Aí é onde Jesus dá uma resposta maravilhosa. E esse é o tema da minha mensagem, esse é o ponto que eu quero chegar. Jesus disse: olha, Maria, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Amém? Queridos, Deus ele só pede uma coisa de nós. Eu pergunto a você: você descobriu o que é isso? Você sabe o que é que o Senhor espera de você? Será que nós entendemos o que o Senhor espera de nós? E eu vou falar, e eu vou fazer uma associação com o que Davi diz. Davi diz: eu peço uma única coisa. Querido, se você chegasse diante do Senhor, eu vou falar algo hipotético aqui, amém? Eu sei que o Senhor está presente aqui, nós estamos nele e ele está em nós, amém? Mas eu estou falando o seguinte: digamos que você chega na presença do rei, e esse rei é o Senhor, e você vai lá e você tem direito a fazer apenas um pedido, apenas um desejo para ser atendido. Eu pergunto: o que você pediria? Qual seria o seu único pedido? Você só tinha direito a um. O gênio da lâmpada tem 3, né? Não, mas esse é só um. Porque o Senhor diz: é só uma coisa necessária. Por quê, queridos? Por que eu estou querendo dizer que essa mensagem talvez seja uma continuidade de quinta-feira? Porque quinta-feira eu falei sobre entrega, falei sobre se jogar. Mas como se jogar se eu não sei para onde? Porque muitas vezes nós estamos tão cheios de prioridades, tanta coisa é importante para nós, que nós não temos um foco, nós não temos uma prioridade, nós não temos um desejo. E porque nós não temos um desejo, nós não somos inteiros naquilo, somos divididos, parte nossa está em vários lugares, corremos atrás de muitas coisas.
E Jesus diz: uma só coisa é necessária. Uma só coisa é necessária. Aí alguém pode dizer: está vendo? Uma só coisa é necessária. O que é essa coisa? É estar orando como Maria estava. Não, querido, talvez para você seja outra coisa. Porque Ele tem uma vontade específica para cada um de nós, sim ou não? Ele tem desejos para você que não tem para mim. Ele espera coisas de você que não espera de mim. E nisso que Ele espera, nos planos dEle, existem prioridades, existem coisas que você não pode deixar de fazer. Eu não posso deixar de fazer. Tem muita coisa que outras pessoas podem fazer, ou eu pode até deixar de ser feito, mas existe algo que eu não posso deixar de fazer. Eu pergunto: você sabe o que é? Você tem consciência o que é esta única coisa que você nunca pode negligenciar? Pode ser fazer algo. Com Jonas, qual é a única coisa que Jonas não poderia deixar de fazer? Ir para Nínive. Amém? Jonas, o profeta, o Senhor diz: vá a Nínive e dê uma mensagem para Nínive. Então, quando eu falo única coisa, eu não estou me resumindo, não estou me restringindo àquela coisa religiosa. A única coisa que eu tenho que fazer é orar, é buscar o Senhor. Não, querido, pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que tenha outra coisa que você tem que fazer. Como Jonas teve que ir para Nínive. Quis fugir, mas Deus disse: volte. Para Noé, foi construir uma arca. Moisés, aí Moisés sim, ficou na presença do Senhor. Moisés fez o quê? O povo não queria ouvir o Senhor. Moisés pegou o arraial e disse: olha, o Senhor disse: eu não posso estar no meio desse povo, eu vou mandar um anjo, porque não dá, não tem como eu ficar no meio do povo. Aí Moisés disse: não, Senhor, não faça isso. Pegou a tenda dele, armou fora do arraial. Se o Senhor não pode ficar no arraial, então vou ficar fora do arraial. E a Bíblia diz que a glória do Senhor descia sobre a tenda de Moisés quando Moisés entrava. E Josué ficava fora. O povo ficava tudo olhando, esperando. Quando Moisés entrava na tenda, a glória descia. Eu quero perguntar, querido, você sabe o que é essa única coisa que Deus espera de você? Você tem consciência disso? Isso é sua prioridade? Porque Davi diz: eu peço uma única coisa. O que você pediria? O que eu pediria? Como eu falei anteriormente, se nós tivéssemos essa oportunidade de chegar diante do Senhor e Ele dissesse: bom, meu filho, você tem direito a um pedido. E o que você pedir vai ser feito. Agora, saiba bem, porque não tem como depois se arrepender. Não tem como depois voltar atrás e dizer assim: ah, Senhor, eu me enganei, eu me equivoquei, eu achava que eu gostava de tal coisa, mas eu acabei não gostando. Eu descobri que eu não gosto, eu gosto de outra coisa. Não. Amém, queridos? Às vezes nós estamos como Marta, sabe? Tantas coisas, tantas prioridades, tantos desejos, tantas vontades, tantas coisas, são tantas coisas, correndo de um lado para outro. Aí assim como ela, ficamos com raiva de que olhamos para a vida de pessoas e isso mostra uma pessoa inquieta, porque ela não somente fica satisfeita pela sua própria vida, ela acaba enxergando que o outro não está fazendo. Por quê? Ela quer que o outro seja igual a ela. Porque para ela servir a Deus tem que ser no molde dela. Olha, eu sou o exemplo. Agora, outra coisa eu pergunto, querido: o que ela fez? Ela fez por quê? Porque ela quis. O Senhor não pediu aquilo. Agora, é claro que eu não vou aqui entrar numa questão de tentar explorar tão detalhadamente esse texto. Mas por que o Senhor disse que Maria escolheu a boa parte e não seria tirada? Eu pergunto: será que se Marta fosse também, tivesse escolhido aquela parte, você acha que o Senhor ficaria com raiva de Marta? O que você acha?
Não. Eu acredito que não. Então aquilo que Marta estava fazendo era prioridade para Marta e não para o Senhor. E Marta achava que aquilo era prioridade para o Senhor, mas na verdade era prioridade para ela e não para o Senhor. Amém? Porque se fosse prioridade para o Senhor também, o Senhor estaria dizendo: Maria, levanta daí, ajuda a tua irmã. Anda. Não, pelo contrário, Marta, para com isso. Tu estás aí tão preocupada, com tanto, a tua mente está dividida em tantas coisas. Só existe uma coisa que é importante. Só existe uma única coisa que é necessária. E Maria, ela escolheu essa única coisa e ainda escolheu a boa parte. Amém, queridos? Queridos, isso eu vou dizer para você que não é fácil. Nós entendermos muito bem o que Deus espera de nós, qual é a vontade de Deus para nós. Principalmente no mundo em que vivemos, nós hoje somos bombardeados de todo tipo de informação. Hoje existe um problema seríssimo na nossa sociedade hoje, e nós vemos essa geração crescendo hoje com isso, é o excesso de informação, é o excesso de distrações, onde nós temos muitas informações, mas muitas vezes sem pouca profundidade, muita coisa superficial. Amém? Tem um texto que eu acho muito 1 Coríntios capítulo 7. Paulo está respondendo algumas perguntas, não é? Sobre relacionamento e dando instruções sobre solteiro, quem é virgem e assim vai. Aleluia. Olha só o que diz aqui no versículo. Nós não vamos ler todo o texto. Versículo 27, por favor. 1 Coríntios 7, 27. Amém, queridos? Cuidado para você não atrair para a sua própria vida um monte de afazeres. Amém? Está cheia desses afazeres, dizendo: não é para o Senhor, não, é para você. Você está fazendo para você, não é para o Senhor, porque se Ele não pediu, é você que está querendo fazer. Isso é religiosidade. Sabe o que é religiosidade? É o homem tentando fazer algo para agradar a Deus, por ele mesmo. Ele decide. E no Novo Testamento não é assim que acontece. Amém? Não é assim que acontece. Em Atos, Paulo falando no Areópago, ele diz assim, que Deus não está longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Amém? Depois nós lemos Atos para não acelerar o negócio. Olha aqui o versículo 27, diz assim, 1 Coríntios 7, 27, diz assim: está casado, não procure separar-te, está ligado à mulher, não procure casamento, mas se casares, com isso não pecas, e também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu queria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, porque o tempo se abrevia. Olha só, esses conselhos é porque Paulo diz o seguinte: gente, o tempo está corrido, o tempo está pouco. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem casados, mas que também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam desse mundo como se dele não usasse, porque a aparência deste mundo passa. O que resta, o que realmente eu quero, é que estejais livres de preocupações. Tem uma versão que fala cuidados. O que Paulo está dizendo? O que realmente me interessa, gente, é que vocês estejam livres de tantos cuidados, tantas preocupações.
Você percebe que o gancho e o ponto que Paulo quer chegar é realmente, olha, gente, o que me interessa, o que realmente eu estou querendo dizer, se você é casado, beleza, se você não é casado, também isso não importa. O que realmente eu quero é que você esteja livre de preocupações. Que você saiba como administrar o seu tempo para servir ao Senhor. Amém? Porque tanto um casado, ele pode se ocupar tanto e não sobrar tempo para o Senhor, como também um solteiro. Não é o casamento, também não ser casado. Porque uma pessoa solteira, ela pode atrair tanta atividade para si, está tão ocupado que ela diz, rapaz, eu não tenho tempo nem de me coçar, quanto mais ir para a igreja, ler a Bíblia, buscar o Senhor, saber o que Deus quer de mim. Então não é a questão, não é casamento, ou se não é casamento, é o interesse. Amém? E Paulo diz, o que realmente me interessa, o que realmente eu quero, é que vocês estejam livres de preocupações. Volta para o Evangelho de Lucas, para você ver uma coisa aqui. Uma outra passagem. Lucas capítulo 21. Aleluia. Amém, queridos? Tudo bem até aqui? Aleluia. Lucas capítulo 21, versículo 33. Amém? Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que não vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como laço, porque há de vir sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas, que tem que suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Jesus está falando sobre a volta dele. E tem pessoas que eles vão estar tão preocupadas, tão, ligadas a tantas coisas, como de Jesus, que esse dia vai vir como um laço. O que significa isso? Ela vai ser pega sem nem perceber. O que aconteceu? Porque o retorno de Jesus será algo tão distante para ela, ela estará com sua mente voltada com tantas coisas aqui, pensando em tantos planos, tantos desejos, que quando Jesus voltar, ela diz assim, o que foi que aconteceu? Eu não esperava por isso. Vai ser pega como um laço. Ou seja, vai pegar ela, vai tirar ela do lugar, enquanto outros estarão esperando, percebendo, Senhor. Amém? Eu não vou entrar em detalhes sobre o retorno de Cristo, mas existirão aquelas pessoas que elas perceberão que o retorno do Senhor está próximo, porque a Bíblia diz que nós não estamos em trevas, nós estamos em luz, na luz. E nós perceberemos, nós não saberemos o dia, nem a hora, nem o mês, mas está chegando, está chegando. O nosso espírito irá testificar, esse dia está cada vez mais próximo. Amém, queridos? Mas o que eu quero chamar a atenção é que a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus falava sobre isso. Tenha cuidado, ele diz, acautelai-vos por vós mesmos. Tenha cuidado com você mesmo. Para quê? Para que o vosso coração não fique sobrecarregado. Sobrecarregado, ou seja, carregado além do necessário. E ele fala algumas coisas, e uma delas é as preocupações desse mundo. Ou seja, é tanta preocupação, eu penso, o solteiro ele pensa, eu vou casar, com quem eu vou casar, com o trabalho que eu vou ter, com um casamento, a casa, o carro que eu vou comprar, o emprego ele pensa em tudo. São todas as coisas lícitas, amém? Não estou criticando e falando nada disso. Só que, dentro de todo esse universo de planos e propósitos, quantas coisas existem desses planos, aquelas que você sabe que é do Senhor, e que você não pode jamais deixar de pensar e priorizar isso. Porque Jesus disse, é só uma coisa que é necessária.
é somente uma coisa que é necessária. Amém? E se eu e você, queridos, por que é importante isso? Se eu e você soubermos o que é esta coisa que é necessária para nós, e se nós priorizarmos e buscarmos, assim como Davi diz, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Se nós tivermos o entendimento do que é essa única coisa que o Senhor espera de nós, e se nós andarmos em direção a ela, corrermos, formos, priorizarmos, fizermos tudo o que devemos fazer para que isso aconteça, que o plano do Senhor aconteça, querido, a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós não precisaremos nos preocupar ou pensar tanto no dinheiro, no salário, no emprego, em carro, em casa, porque a Bíblia diz que se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. O que são todas as coisas? O contexto de Mateus 6 fala sobre comer, beber, vestir. Isso são coisas básicas para nós, mas a Bíblia diz que Deus não somente se interessa em nos acrescentar o básico, mas Ele também tem o desejo de realizar os desejos do nosso coração. Mas por que muitas vezes nós não usufruímos desses desejos do coração realizados? Porque nós estamos buscando e priorizando outras coisas e não aquilo que realmente não podemos deixar de priorizar e buscar na nossa vida. Se eu e você, queridos, eu fiquei pensando muito. Isso que você prioriza hoje, que você vê como importante, você tem essa prioridade por quê? Porque você decidiu ou porque você ouviu de Deus? Porque às vezes nós podemos tomar as nossas próprias conclusões. Nós podemos olhar para tudo que a gente deseja e dizer o seguinte: não, eu acho que o mais importante é isso. Ou seja, eu estou analisando, eu estou decidindo, e não estou ouvindo de Deus, não estou ouvindo que o Senhor, eu tenho tudo isso aqui, Senhor, olha só, eu desejo isso, isso, mas o que é que o Senhor tem para mim? Aponte a única coisa que eu não posso negligenciar. Me dá sabedoria para poder enxergar a única coisa na minha vida que eu não posso nunca negligenciar. Lá em Eclesiastes diz que há tempo e modo para todas as coisas. Amém? Há tempo para morrer, para rir, para chorar, não é? Mas a Bíblia também diz lá em Eclesiastes que o coração do sábio, ele sabe discernir o tempo e o modo. Então você vai saber não somente o tempo e o modo, mas o momento certo. Aleluia. Glória a Deus. Então eu acredito que é mais ou menos uma continuidade. Por quê? Porque na quinta-feira eu falei sobre entrega. Você entregasse. Mas se eu não sei, querido, em que eu vou me entregar, não somente ao Senhor, muitas vezes há um chamado, há uma missão, há uma palavra de Deus, me entregar inteiramente, dedicar-me inteiramente. Noé, querido, se ele fosse negligente na construção daquela arca, talvez ele levasse 200, 500 anos. Então ele teve que se entregar, ele teve que, sabendo da missão, sabendo o que ele deveria fazer, e ele trabalhou de forma diligente naquilo. Amém? Aleluia. Então, se eu não tenho isso muito certo no meu coração, se eu não tenho muita certeza, querido, eu não quero apenas falar sobre essa prioridade. Eu quero também, antes de qualquer coisa, estimular você a ter essa convicção, essa prioridade. Você ter certeza. Porque pessoas vão certamente buzinar no teu ouvido, ou no ouvido de pessoas que estão acima de você, ali como Marta buzinou no ouvido de Jesus. Jesus, essa mulher está errada aí. E Jesus, está errado, está você, se preocupando com a vida dela. Deixa ela quietinha aqui.
Você quer morrer de trabalhar? Vá trabalhar. Tudo bem, faça isso. Agora não se preocupe com quem não está fazendo. Amém, queridos? Então pessoas vão tentar dizer assim, rapaz, você está errado. Você está errado, você está errada. Não é isso. E se você não tiver convicção, você vai mudar. Você vai mudar em função dos outros. Você vai deixar de fazer porque os outros estão dizendo que você tem que deixar de fazer. Ou você vai começar a fazer porque os outros estão dizendo. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Querido, se você for fazer tudo que os outros dizem que você tem que fazer, você morre. Então, o que os outros dizem, não vou dizer que isso é do inferno. Não, ouça. A Bíblia diz, retém o que é bom. Tem coisa boa. Na multidão de conselho existe sabedoria. Então, às vezes você vai ouvir coisas boas ouvindo outras pessoas. Mas aprenda também a dizer o seguinte, olha, isso aqui vai ficar aí. O que você diz é bom ou não. Eu tenho que aprender a ouvir. Como eu vou aprender a ouvir? Me baseando com aquilo que eu sei do que é a vontade de Deus para a minha vida. E não me... Sabe, como é que eu posso dizer uma palavra? Se eu lembrar, eu falo. Uma palavrinha sobre você se vender, não. Se corromper, não. Não é bem essa, não. Mas, vamos lá. Amém, queridos? A Bíblia diz, Paulo fala em 1 Coríntios 14, ele está falando sobre oração em línguas, e lá Paulo diz que há muitas vozes no mundo, e todas elas têm um significado. Só que existem muitas vozes, querido, no mundo, só que eu posso fechar os meus ouvidos para muitas vozes, mas tem uma voz que eu não posso fechar meu ouvido, que é a voz do Senhor. E eu tenho que distinguir a voz do Senhor no meio dessas muitas vozes. E para todas as outras que estão falando algo que é contrário àquela voz do Senhor, eu tenho que fechar o ouvido para ela. E para aquela que o Senhor, eu tenho que deixar cada vez mais aberto. Amém? Eu sei distinguir a voz do Senhor no meio de uma multidão. Eu sei ouvir quando Deus fala comigo. Eu tenho essa sensibilidade. Se não tenho, querido, eu preciso buscar. Sabe por que eu preciso buscar? Porque Jesus diz, uma só coisa é necessária. Por que ele disse isso, querido? Porque isso poupa a mim e a você. Já imaginou uma vida? Hoje nós sabemos, hoje é muito comum hoje nós olharmos e vermos os dados que hoje a sociedade, as televisões aí apresentam sobre uma vida estressante, onde a sociedade vive uma angústia, correndo de um lado para outro, cheio de tarefas. E essa vida estressante, querido, Deus não criou para mim e para você. Muito pelo contrário, Ele diz, você que está cansado e sobrecarregado, venha que eu vou aliviar. Tem pessoas que estão super atarefadas, cheias de coisas. Amém? Atos, por favor, eu citei para você, eu acabei nem... Aleluia. Atos 17, né? Paulo, ele está no Areópago e ele está ministrando a palavra para os atenienses. Os atenienses eram pessoas que viviam da fofoca, da novidade. Então eles eram pessoas que eles andavam, para você ver qual era a sociedade, essa sociedade que Paulo estava vivendo aí. Não é que Paulo estava no meio aqui, na verdade ele estava esperando. Eram pessoas que elas viviam, passavam dias querendo saber qual é a novidade, a última novidade. Então quando Paulo começou a falar sobre Jesus, sobre ressurreição, eles, vamos ouvir o que esse tagarela tem a dizer. E eles se aproximaram de Paulo e foram escutando, ouvindo a palavra. Amém? Eu não vou ler todo a palavra, versículo 16 começa esse discurso, amém? Mas eu quero que você
Versículo 24, para a gente ganhar tempo, amém? Versículo 24 do capítulo 17 de Atos, onde Paulo vai falar agora de forma específica no Senhor. Ele diz assim, o Deus... Vamos ver o 23, para a gente entender o contexto. Por que Paulo vai falar o 24? Ele diz assim, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual estava escrito, ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Aí ele vai falar de Deus agora. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Versículo 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e tudo mais. Olha o que ele diz aqui no versículo 25. Não é servido por mãos humanas. Amém? Está escrito assim na sua Bíblia? Deus não é servido por mãos humanas, não é assim que está escrito? Então o que é que a gente está fazendo aqui, por exemplo? Por que a gente prega o Evangelho? Por que nós fazemos isso? Será que é isso que ele está dizendo? Não, queridos, o sentido dessa palavra é, Deus não precisa das tuas intenções, Ele já tem tudo preparado. As iniciativas do homem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, calma, isso que você disse que vai fazer, se não for Deus te dirigindo, isso é Marta. Deus, Ele não precisa das nossas, elaboradas intenções. Ele tem tudo preparado. O que cabe a mim e a você é simplesmente ouvi-lo e segui-lo. Às vezes nós estamos cheios de tantas coisas para fazer o Senhor, que fazemos tudo, menos ouvi-lo e fazer o que Ele espera de nós. Amém, queridos? Então, aquilo que eu faço, o que é servido por mãos humanas? Aquilo que eu faço para Deus, pelo Senhor, eu não faço porque eu decidi fazer, eu faço porque Ele me dirigiu a fazer. É totalmente diferente. Eu não faço porque eu disse que eu iria fazer, mas muito pelo contrário, eu faço porque Ele me conduziu a fazer. Eu faço parte de um corpo, nós fazemos parte de um corpo, amém, querido? A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo e cada um de nós temos uma função. Eu pergunto, essa função, quem escolheu? Foi eu, foi você ou foi Deus? A palavra diz que foi Deus que designou cada um de nós para um lugar específico. Sim ou não? Não fomos nós que dissemos, não, eu não quero ser boca. Ou eu não quero ser mão. Não, você foi feito, chamado por Deus para ser determinada função, determinada parte no corpo, e Deus não lhe consultou. Ele simplesmente disse, você vai ser isso. Eu te coloquei nesse lugar no corpo de Cristo, e a tua função e o teu trabalho é X, é fazer isso. Amém? Então isso é o que ele está dizendo. Deus não é adorado pelas intenções humanas. Deus não precisa disso, muito pelo contrário, porque Ele diz, Ele é que dá a todos a vida e a respiração e tudo mais, as direções de tudo que nós fazemos. Amém, amados? Eu pergunto, nós temos essa única coisa? Se você não tem, querido, se você hoje pode dizer o seguinte, olha, bom, eu tenho algumas coisas que eu tenho como prioridade na minha vida, mas dessas coisas, escolher apenas uma, eu fico em dúvida. Então, busca o Senhor. Busca o Senhor, para que você tenha essa certeza. Para que você possa saber, Senhor, o que é que eu não posso? Uma única coisa. Amém, amados? Qual é a única coisa que você tem para mim, nesse momento, nessa estação? Porque pode ser, queridos, que passando a estação, a coisa mude. Uma outra direção venha. Uma outra palavra venha. Amém?
E eu e você precisamos saber disso. Caso contrário, nós estaremos como Martas. E às vezes cheios de coisa tentando acertar. Tentando agradar o Senhor. Cheio de coisas. E eu estou falando, eu não estou criticando aqui a atitude de Marta. No sentido que ela só fazia coisa errada. Não. Se ela tem 10 atividades, e essas 10 atividades foi Deus que dirigiu, maravilha. Mas se são 10 atividades que ela decidiu fazer por si mesma, são inúteis. A Bíblia diz que são obras mortas. É uma doutrina, obras mortas. Hoje nós vivemos uma nova aliança, e tudo que nós fazemos pela direção, pela inspiração do Senhor. Jesus, ele foi o nosso Senhor e nosso Salvador, mas também ele foi o nosso maior exemplo. Ele diz: a palavra que eu digo, nenhuma palavra que eu digo de mim mesmo. Eu só digo uma palavra porque eu ouço o Pai falar. O Pai grita no meu ouvido, eu vou, repito, eu falo a mesma coisa. As curas que realizo, não sou eu que realizo, é o Pai através de mim. Amém, queridos? Amém. Se você faz 10 coisas e essas 10 estão debaixo de uma palavra do Senhor, direções, maravilha, corre, vai em frente, porque tanto você está fazendo a vontade de Deus, como existirá graça, favor para você fazer aquilo. Agora, se você decide fazer algo sozinho, aí você vai, muitas vezes, chegar num ponto, você vai estar cansado, porque não vai ter graça. Amém, queridos? Não haverá graça, favor de Deus na sua vida. Aleluia. Jesus disse: Marta, Marta, tu estás inquieta e te preocupa com muitas coisas. Aleluia. Uma só coisa é necessária. Uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E eu quero finalizar com isso já. Mesmo você sabendo qual é a única coisa que é necessária, você ainda terá que escolher. Porque mesmo, Jesus disse, Maria, uma só coisa é necessária, e Maria escolheu. Não foi Deus que escolheu por ela, não foi Jesus que escolheu por ela, não foi Jesus. Disse, Maria, fica aqui, vem cá, Maria. Não. Ela decidiu, ela fez, ela agiu, ela tomou iniciativa, ela fez, ela decidiu. E ele diz, Maria escolheu a boa parte e não vai ser tirada. Eu não vou mandá-la parar, e ninguém vai mandá-la parar. Amém, meus irmãos? Então eu acredito que é uma continuação. Por quê? Porque quando eu sei o que Deus espera de mim, então fica fácil eu me jogar, me entregar inteiramente, sem reservas, me lançar totalmente. Amém, meus? Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Amém, queridos? Não traga para a sua vida peso desnecessário, cansaço, enfado. Eu até ministrei um outro tempo aqui atrás, quando Jesus disse, olha, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu aliviarei. Amém? Tem pessoas que elas estão tão cansadas, elas mesmas, vamos dizer assim, elas atraíram para a sua própria vida uma rotina estressante, e que se Jesus ele desse, no lugar de 24 horas, Jesus desse 48 horas só no dia, ainda assim essas pessoas viveriam estressadas sem tempo para nada. Então às vezes não é uma questão de falta de tempo, nunca será. São escolhas erradas, prioridades erradas. Priorizamos um monte de coisa.
E a consequência desse exagero, querido, a consequência desse excesso de atividade, de ocupação, é um cansaço. Jesus diz: você vai encontrar descanso para a vossa alma. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Davi diz: uma só coisa eu peço. Feche seus olhos, vamos orar, finalizar. Se você sabe qual é essa única coisa, que você já tem essa convicção, se você tem essa convicção de qual é essa única coisa, bênção, que maravilha. Que clareza venha sobre você mais e mais. Mas se você ainda não tem essa convicção, se você ainda pode dizer o seguinte: não, eu não tenho certeza, eu tenho muitas coisas, eu quero orar nesse momento. Quero que você possa fechar os seus olhos. E assim como Davi disse: Senhor, eu peço uma única coisa. Senhor, eu peço uma coisa. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, e te agradecemos pela instrução da sua palavra. Obrigado, Senhor, porque sabemos que a exposição da tua palavra traz luz e entendimento. Pai, obrigado. Obrigado porque nós vivemos uma nova realidade hoje. Nós nascemos de novo e hoje nós temos o teu Espírito habitando em nós. E o próprio Senhor Jesus, Ele disse que quando o teu Espírito viesse, Ele nos guiaria a toda a verdade. Então obrigado, Senhor, porque nós temos total nosso Senhor, ó Espírito Santo, obrigado por tua presença em nossa vida. Nós não estamos aqui, Senhor, apenas cumprindo o ritual. Nós queremos te servir cada vez mais e cada vez melhor, fazer cada vez mais, mas nós não queremos apenas decidir, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos oriente, nos diga, assim como o Senhor Jesus, Ele nos ensina nessa palavra o que uma só coisa é necessária. Ó Senhor, abre os nossos olhos e nos faz enxergar, nos concede sensibilidade, nos concede sabedoria, em nome de Jesus, para que nós não percamos de vista, para que nós não venhamos a perder de vista, Senhor, em nome de Jesus. A tua palavra diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ah, querido Senhor, obrigado pela clareza, obrigado pela clareza, obrigado, Senhor. Ora, oh Senhor, obrigado, Senhor. Ajuda-nos a livrar de todas as distrações, todas as coisas que têm roubado o nosso tempo, têm roubado. Nos dá sabedoria para enxergar, Senhor, estas coisas, porque muitas vezes estamos tão entregues, estamos tão envolvidos com essas distrações que nem percebemos que o nosso dia, o nosso tempo tem sido roubado. E temos deixado de fazer o que tu esperas de nós, Pai. Entre você e o Senhor, queridos, faz a tua oração. Faz a tua oração diante do Senhor. Por mais que você saiba, por mais que você já tenha a consciência de um chamado, da vontade de Deus para a sua vida, mas a palavra diz que os nossos dias foram escritos. Então eu falo de uma palavra diária, de
direções diárias, percepções diárias, e não de uma vida apenas. Eu sei que Deus tem um chamado na minha vida, mas hoje, você sabe qual é a palavra, qual é a única coisa que Deus quer que você faça. A palavra diz que todos os nossos dias foram escritos. Todos os dias é como se o Senhor tivesse uma palavra fresca, uma direção fresca. Eu sei que essas palavras diárias do Senhor, elas vão se somando, mas diariamente nós estaremos obedecendo. Não é uma obediência anual ou de uma vida, é diária, todos os dias. Senhor, o que é que eu não posso deixar de fazer hoje? Senhor, o que é que eu não posso deixar de olhar, de considerar, de me voltar inteiramente? O que Tu tens para mim nesse dia, Senhor? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por clareza, por graça. Obrigado, Senhor. Eu te peço, ao mesmo tempo eu te peço que o Senhor fortaleça o nosso homem interior. Eu te peço que o Senhor nos fortaleça, porque, irmãos, eu sinto no meu coração, tem pessoas que elas têm vislumbres, elas até sabem, mas não encontram força, não encontram ânimo, não encontram essas coisas que são necessárias para colocar o pé, para dar o passo. Então, nesse momento eu quero finalizar esse culto orando para que o Senhor fortaleça, para que o Senhor nos fortaleça através do Seu Espírito no nosso homem interior, para que nós venhamos a cumprir cabalmente o nosso chamado, a vontade dEle para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque juntamente com o entendimento nós precisamos da Tua graça, da força, do poder para realizar. Não apenas queremos saber, Senhor, o que Tu tens para nós, mas queremos que o Senhor nos conceda força para fazer. Fortalece-nos através do Teu Espírito no nosso homem interior. Nos concede poder. Nos concede poder. Poder, Senhor. Poder. As bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino. Queridos, eu tenho uma imagem no meu espírito. Uma imagem no meu espírito de duas coisas. De duas coisas que elas só funcionam se elas estão juntas. É um trem e o trilho. Um depende do outro. E eu vejo um trem sendo colocado no trilho. O trilho fala de direção, de destino, mas o trem fala de força, de poder. Um precisa do outro. O trem sem o trilho não sai do lugar, porque a força, o poder que vem de Deus sobre a nossa vida é para um destino, é para um fim, existe para um propósito específico.
se você crê nisso que eu estou falando, e você sai daqui simplesmente crendo nessa palavra e receba. O mesmo Deus que concede o trilho, ou seja, Ele fala do destino, propósito, Ele concede o poder para que o trem possa andar e cumprir cabalmente o destino. Obrigado, Senhor, por trens sendo colocados nos trilhos. Não haverá força desnecessária e no rumo errado. Não haverá desperdício de força, não haverá desperdício de poder, não haverá desperdício, assim diz o Senhor. Haverá uma velocidade, haverá uma velocidade. Haverá sim uma velocidade. E rapidamente os destinos, as estações serão alcançadas de forma rápida, porque o trilho e o trem estão juntos. Oh Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque toda a força que o Senhor tem depositado em nossa vida, a presença do Teu Espírito, Senhor, nós somos como verdadeiras locomotivas, cheias de poder, cheias de força, mas sem o trilho, Senhor, nós ficaremos patinando, trabalhando, se esforçando inutilmente e não sairemos do lugar. Por isso pedimos que o Senhor, aquele que concede a força, concede-nos o trilho, concede-nos a direção com clareza, concede-nos a sensibilidade para perceber com clareza. Pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia,
bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei. Dizer que tu és o Senhor, teu reino é sempre eterno. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei. Palavras, queridos, em meu coração, onde não haverá desperdício, não haverá desperdício de força nem de tempo. O Senhor é contra o desperdício, amém? Ele multiplicou os pães, todo mundo comeu e ficou farto, ele recolhe o resto. Não haverá desperdício nem de tempo nem de força, de poder. O poder foi liberado, amém? E os prazos serão cumpridos, as estações serão cumpridas. Sem atraso, diga sem atraso. Uma criança, ela quando é concebida, uma criança quando ela é concebida, ela tem um prazo para nascer, ela tem uma data para nascer, amém? E essa data será cumprida. Você crê nisso? Você, amém? Sem atrasos, sem atrasos, estações sendo horário, chegando no horário. A palavra diz em Provérbios que o desejo que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Então Deus não é a favor do atraso, Deus é a favor do tempo.
ser cumprido na estação certa. Ô querido, não sei se você está sabendo o que está acontecendo essa noite, mas coisas estão sendo alinhadas, ajustadas. E por causa desse alinhamento, esse ajustamento, o poder foi liberado. E as estações serão cumpridas, os prazos serão cumpridos. Obrigado, Senhor. Aleluia. Porque houve esse alinhamento. Os trilhos. Não saia do trilho, mas não perca de vista. Não se distraia ao ponto de perder aquilo que o Senhor trouxe para você nessa noite. Aleluia. Porque força tem, poder tem. Amém. Diga: eu tenho poder. Eu tenho poder. Porque o Espírito de Deus habita em você. E a Bíblia diz: maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas às vezes esse poder ele não flui na proporção que ele deve fluir, porque estamos fora dos trilhos. Amém? Mas quando nós estamos nos trilhos, querido, aleluia. E depois que a locomotiva, o trem, ele pega velocidade, entra na frente de um trem e tenta parar um trem para você ver o que acontece, o estrago que acontece. Deixa Satanás, o diabo ficar na frente. O que é que fica nele? Aleluia. Oh, glória a Deus, querido. Que coisa maravilhosa. Aleluia. 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 Obrigado. Muralha já caiu. Aleluia. Vamos finalizar com esse louvor. Aleluia. E eu estou finalizando aqui. Sejam abençoados na prática da palavra. E nós vamos cantar esse último louvor. Glória e você a Deus, está aleluia. liberado. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Somos filhos de Deus, em uma só voz cantamos a esperança. Muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e toda muralha vai vir a pó. Elas cairão. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, oh Deus. Aleluia. Nós levantamos teu nome e expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e toda muralha vai se dissipar. Elas ruirão. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, oh Deus. Essa é a hora de todos nós cantarmos juntos. Aleluia, aleluia. Num lindo coral para Deus. Aleluia. Vamos cantar que essas muralhas já caíram em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Muralha já caiu, muralha já caiu, oh, 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 oh.
muralha já caiu, muralha já caiu, oh, 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 oh. Muralha já caiu, muralha já caiu, oh, 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 oh. Muralha já caiu, muralha já caiu, oh, 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 oh. Muralha já caiu, muralha já caiu, oh, 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 oh. Muralha já caiu, muralha já caiu, oh, 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 oh. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, oh Deus. Nós cantamos.